O Evangelho. O que é o Evangelho? Você é evangélico? Se você responder sim, quer dizer que você dirige a sua vida pelo Evangelho, você segue o Evangelho. Aqui no Brasil a gente confunde evangélico com protestantes, né, com os cristãos das igrejas da Reforma ou protestantes, que nós chamamos a igreja dos crentes, né? Mas seja qual for o cristão que segue a Cristo, católico, né? Ou como a gente fala, evangélico, ele deve ser evangélico, porque ele deve ser guiado pelo Evangelho. Então nós estamos num país de maioria cristã, num país onde as pessoas dizem que creem no Evangelho, e a maioria de nós, né, a imensa maioria de nós, somados católicos e protestantes, num país que todo mundo fala do Evangelho, sabe, conhece essa palavra Evangelho, mas poucos de nós conseguem explicar o que é o Evangelho. Você já pensou nisso? Você já parou e tentou definir para alguém o que é o Evangelho? Às vezes que eu faço essa pergunta, eu acho muito interessante, porque existe um padrão assim, né? As pessoas criadas na igreja, que frequentaram a escola bíblica e aprenderam, né, ao longo dos anos aí, né, sobre a Bíblia, né, sobre os costumes cristãos, eles respondem de pronto que o Evangelho são as boas novas. E eu pergunto, o que são boas novas? Aí, para traduzir hoje para nós, boas novas significa boas notícias. Então, qual é a notícia? Daí alguém fala, é que Jesus morreu. Aí eu falo, mas desde quando uma morte é uma boa notícia? É estranho, nós acostumamos tanto a falar que Jesus morreu e que isso é bom e glória a Deus por isso, sim, mas imagine você comunicar o Evangelho para alguém que não conhece, como que a notícia de uma morte é uma coisa boa? Você está agindo muito estranho pensando assim, né? Não é normal alguém achar que a morte é uma coisa boa. Quando nós vamos a um velório, nós damos sentimentos à pessoa e lamentamos, não festejamos. O Evangelho é uma notícia. E não é apenas uma boa notícia, ele é a melhor notícia de todas. E o apóstolo Paulo resume para nós o Evangelho em uma linha, aqui no início da carta aos Gálatas, que é a nossa leitura de hoje, seguindo a sequência da Bíblia 365. Ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 4: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Como o apóstolo Paulo consegue ser tão simples, direto e objetivo? Jesus entregou sua vida. Aí a notícia da morte, sim. Mas sabe por que isso é uma boa notícia para nós? Porque nós éramos pecadores. E aí isso é uma má notícia, porque Deus prometeu punir o pecado e o pecador. Deus prometeu para o pecador, olha, se pecar, morrerá. Deus aplicou uma sentença de morte para o pecador. E nós somos todos herdeiros do pecado, nascemos pecadores. E Jesus Cristo assume o meu lugar e o seu lugar e morre em nosso favor. Eu vou ler de novo para você. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau. Então o apóstolo Paulo fala da morte de Jesus, que foi voluntária, foi entregue e que foi por causa dos nossos pecados. Então já acompanha essa notícia ruim dos nossos pecados, a nossa necessidade da salvação, a boa notícia do resgate que acontece porque alguém morreu em meu lugar, em seu lugar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus Cristo assumiu a minha culpa e a sua culpa, um inocente no lugar dos pecadores, dos devedores, dos injustos, dos inimigos de Deus, daqueles que se rebelam contra Deus. E aí nós vemos que Deus é realmente amoroso porque entrega seu Filho em nosso lugar. E Ele fez isso para nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. O Evangelho é a notícia de que Deus planejou nos salvar, não naquele dia da cruz,
mas desde a fundação do mundo. Toda a história da Bíblia é a história de uma revelação de um plano de redenção. Desde que o pecado acontece e Deus vai atrás do homem pecador, Adão, cadê você? Deus está ali montando um caminho de resgate para que o homem entenda esse caminho. Um caminho que aponta para a cruz de Cristo. E toda a história que acontece depois é uma história que surge da cruz de Cristo e da vida de Jesus em nós. Então a cruz é o centro da história. A cruz é o ponto central dessa grande revelação, da revelação de Deus. A cruz é o Deus eterno morrendo em nosso lugar. Esse é o Evangelho, essa simples notícia. E nós bagunçamos tanto, né? Temos tantas teorias, inventamos tantas coisas. Se Jesus morreu no meu lugar, do que é que eu preciso para ser salvo? De Jesus. Não, de Jesus mais o quê? De mais nada. De Jesus. Ah, mas eu não tenho que ter também outras coisas? Não, você precisa de Jesus. Ah, mas eu não tenho que ter uma vida santa? Não, você precisa de Jesus. Mas eu não tenho que ser honesto? Não, você precisa de Jesus. Aí você vai falar para mim, então apague todos os seus outros vídeos, né, que falam para ter uma vida santa, para ser honesto, para ser justo, para amar o próximo. Eu não estou falando que você não precisa dessas outras coisas. Essas outras coisas nascerão automaticamente se você tiver Jesus. Porque o que você precisa é de Jesus. Você pode não ter tempo de demonstrar nenhum outro fruto. Você tem Jesus. A sua salvação está garantida. E quando nós pensamos nisso, né, em crer em Jesus, mas não ter tempo, tem um personagem da Bíblia que surge sempre nessa reflexão, que é aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Creu em Jesus, Jesus garantiu para ele, estarás comigo no paraíso. E ele não teve tempo de evangelizar, de viver uma vida santa, de pedir perdão para as pessoas, de se consertar, né, de ajudar alguém, de ser honesto. Ele não teve tempo de fazer nada. Nós só temos ali o testemunho de que ele crê que Jesus é o Deus da criação, o Deus eterno, o Deus da glória. Então, do que é que você precisa para ser salvo? De Jesus, só de Jesus. Por isso é comum, quando somos recebidos na igreja, nós dizermos que nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Se Ele é único e é suficiente, você não precisa de nada mais. Mas você vai ter muitas outras coisas. Porque se a vida de Cristo está em você, você vai cumprir com alegria todos os mandamentos do Senhor, vai viver uma vida como a vida de Jesus. Mas não porque você é obrigado a fazer isso, mas porque Jesus vive em você. E você vai demonstrar essa vida de Jesus em você. Você só precisa de Jesus. Esse é o Evangelho. Quem nos conta isso é o apóstolo Paulo, que Deus havia planejado nos salvar, que Jesus morreu pelo nosso pecado, para nos livrar desse mundo mau. E ele fala o seguinte, cuidado com as pessoas que distorcem esse Evangelho, lá no versículo 7. Cuidado com gente que fica colocando outra coisa nessa notícia. O Evangelho é a notícia de que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Somos pecadores, Jesus pagou o preço para nos livrar desse mundo mal, conforme Deus, o nosso Pai, havia planejado. Cuidado com quem distorce, inventa coisa, aumenta, coloca ritual, coloca obrigação, coloca peso, coloca qualquer outra coisa junto da notícia do Evangelho. A notícia do Evangelho é a notícia da salvação através de Jesus. Ele diz no versículo 8, amaldiçoado, que seja amaldiçoado, qualquer um, incluindo nós, ou um anjo do céu, qualquer um que aparecer pregando o evangelho diferente, boas novas diferentes dessas que nós anunciamos para vocês, que seja amaldiçoado. E o apóstolo Paulo fala assim, eu não estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, eu tenho a responsabilidade de pregar o evangelho puro, o evangelho simples de Jesus Cristo. Eu não desenvolvi esse evangelho por raciocínio humano. Essa notícia, ele fala no versículo 11, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano, não recebi de fonte humana, ninguém me ensinou. Pelo contrário,
Eu recebi direto de Jesus Cristo, por revelação de Jesus Cristo, que Ele me escolheu, Ele me chamou por sua graça. Deus revelou o seu Filho a mim para que eu anunciasse o Evangelho às pessoas, é o que está lá no versículo 15. O Evangelho simples, essa simples notícia, mudou o mundo. Se você tiver essa simples notícia sempre clara na sua mente, mudará a sua vida e você poderá compartilhar. E ela mudará a vida das pessoas ao seu redor. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Que você entenda, viva e compartilhe o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você. Que alegria podermos caminhar aqui todos os dias lendo a Bíblia juntos. Antes de ir embora, verifica se você está inscrito no canal, porque todos os dias tem um vídeo aqui meditando em um dos trechos que lemos na Bíblia 365. Deixe um like no vídeo, e volte amanhã. Encontro você aqui, continuando a nossa leitura na Bíblia Sagrada. Até lá, que Deus te abençoe.